Faltavam apenas 60 minutos para uma das noites mais sombrias da história mundial. Faltando 60 minutos para o prazo em que o presidente do CFOCMEA, Donald Trump, havia dito que apagaria o Irã do mapa, um cessar-fogo milagroso de 2 semanas foi assinado graças à mediação do Paquistão. O preço do petróleo caiu de 114 dólares para 90 dólares em questão de minutos. O Bitcoin, por sua vez, rompeu rapidamente os 70 mil dólares e chegou ao patamar de 72 mil dólares. O curioso é que o ouro também estava subindo. Então, esse cessar-fogo de 2 semanas é apenas uma pausa ou veremos uma paz verdadeira e, quem sabe, uma temporada de alta nas altcoins? Hoje, a pressão inflacionária causada pelo petróleo, que amarrava as mãos dos bancos centrais, está sendo quebrada. Então, quais são as 3 altcoins que estou acompanhando neste período? Vamos analisar isso ao longo do vídeo. Apertem os cintos. Vamos começar o vídeo. Vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu vídeo. Falaremos de temas importantes no vídeo, mas antes, deixe seu like. E ficarei feliz se comentarem, supondo que já são inscritos. Ontem à noite foi muito estressante, pessoal. Eu também estava assim. Eu estava na frente da tela, esperando o tempo acabar. Foi uma noite assistida com estresse, tanto por quem se interessa por finanças, quanto por quem não quer ver situações de guerra. Faltando apenas 60 minutos, chegou uma notícia do país irmão, o Paquistão. Estamos conversando com os 2 países, disseram que querem um cessar-fogo. Em seguida, vieram declarações de ambos os países. Estamos avaliando isso. Anunciarão algo. O mercado se entusiasmou. O Paquistão faz um meme com um seio. Gostei muito. Mas o ponto principal aqui é que seus grandes filhos da puta, apesar de toda essa provocação barata da cavalaria, eu não quero ver absolutamente nada de briga hoje. Ei. Proibido brigar. Nada de brigas. Proibido brigar. Chega de briga. Bom. Se perder. Felizmente, um cessar-fogo foi iniciado entre os 2 países. Sim, a guerra terminou. Mas de acordo com alguns especialistas, a guerra acabou aqui. Esta guerra não continuará após 2 semanas. Se isso acontecer e o petróleo cair de 120 dólares de volta ao seu nível anterior à guerra, 65 dólares, então sim, as altcoins podem dar um show. Então apertem os cintos, mas por enquanto continuem ouvindo. Amigos, nas finanças não se trata de mísseis, mas sim de petróleo. A questão real é a liquidez. O gráfico que vocês veem agora na tela é o gráfico do petróleo, e com o início da guerra ele subiu para o nível de 120 dólares. Esse é um valor muito alto. No mundo isso significa inflação. Quando o petróleo bateu 120, o Bitcoin perdeu 10 mil reais num fim de semana. Agora ocorre o inverso. Vemos o petróleo cair de 112 reais para 90 reais. Naturalmente, o oposto está acontecendo. Como o petróleo está perdendo valor, a pressão inflacionária diminui. Isso é uma boa notícia para as criptomoedas e para as bolsas de valores. Esses ativos subiram rapidamente. Por que o ouro está subindo? Isso será estudado no futuro. O preço sobe pelo fim da guerra ou sua possibilidade. É algo muito interessante. Inédito no mundo. Por que sobe se a guerra vai acabar? Porque a inflação do petróleo some na hora, como dito. Sem inflação, os juros caem. Como os juros baixos favorecem o ouro, o metal tende a subir. Por isso, o ouro valoriza mesmo agora, enquanto você assiste. Onça de ouro, que ontem estava no nível de 4.600 dólares, subiu para 4.850 dólares, pessoal. Com esse cessar-fogo, o ouro teve uma alta significativa. O Irã tem 10 exigências. Uma dessas exigências chama bastante atenção. Eles dizem que cada navio que passa pelo Estreito de Hormuz deve pagar $1 por barril transportado. O que isso significa? Isso gera pressão inflacionária numa região com 20% do petróleo mundial, o que pode elevar os preços novamente. Pense assim, pré-guerra era 65 dólares. Com a medida do Irã, o valor vai a 66 dólares, 20%. Ou seja, subiu 65,2 dólares. É um aumento pequeno. Agora estamos no nível de 905 dólares do barril. Se cair para 65 dólares, então poderemos ver algumas coisas valiosas em altcoins. Quais as 3 altcoins que acompanham agora? Falarei delas logo. O Irã também aceitaria pagamentos em Bitcoin.
disse que aceitaria Bitcoin. Isso também pode ser considerado uma área de uso para as criptomoedas. Há um lado negativo no campo da inflação, mas também parece haver um lado positivo porque aumenta o uso das criptomoedas. Então, o que acontece se o petróleo permanecer acima de $100? Haveria uma pressão inflacionária séria. Esqueça os bancos centrais reduzirem as taxas de juros. Nem na realidade, nem em sonho eles conseguiriam ver isso. Ninguém falaria sobre isso. Na verdade, falaríamos sobre aumentos de juros e passaríamos por um período no mundo de alta inflação e altas taxas de juros. Juros altos e inflação alta são coisas muito difíceis para as pessoas, amigos. Posso dizer que é algo que causa cansaço na vida. Powell tinha uma frase que eu gostava muito. A vida é curta. Não queremos sufocar as pessoas com juros altos. Ele disse que estão fazendo tudo o que podem para que esse processo passe o mais rápido possível. Espero que as taxas de juros no mundo e nos países caiam rapidamente. Agora, amigos, vamos falar sobre 3 altcoins que estou acompanhando. Mas antes, deixe-me perguntar uma coisa. Você gostou do vídeo? Se gostou, continuamos assistindo. Antigamente, corríamos atrás de altcoins exóticas que ninguém conhecia. Ainda falta muito para aquela temporada. Falando de altcoins conhecidas, estou seguindo 3 agora. A primeira, pessoal, é o Ethereum. O Ethereum se tornou a fortaleza do dinheiro institucional, pessoal. Com a atualização Glamsterdam, o escalonamento Layer 2 agora funciona perfeitamente. Pessoal, ele já completou aquela forte correção nos $2.038. E se com esse entusiasmo romper a região de resistência em $2.400, $2.387, o Ethereum, que também é o queridinho dos institucionais, pode alcançar grandes feitos neste ciclo. Outra moeda que estou acompanhando, pessoal, é a Sol. Solana é praticamente o rei da velocidade de 2026. Com a atualização Alpenglow, o tempo de finalização dos blocos caiu para menos de 150 milissegundos. Sol, agora, não é apenas uma rede de meme coin, mas se tornou a infraestrutura de centros de pagamento que movimentam $3 bilhões em volume. Com a força que ganhou no suporte de $78, Solana pode ser uma das moedas favoritas na rotação de liquidez, pessoal. E a surpresa do dia é a SUI. Se prestarem atenção, com o desenvolvimento de ontem, uma das moedas que mais subiu foi a SUI. A SUI bateu recorde com volume de 164 milhões. O CME Group vai listar futuros de SUI em 4 de maio de 2026. Isso valida a SUI institucionalmente. Apesar da pressão dos desbloqueios, ela deve voltar a $1 e buscar o nível de 1,20 em breve. Em resumo, pessoal, as coisas podem melhorar, mas o que aprendemos nesta nova temporada? O que acreditamos hoje, o que vemos hoje, pode mudar 180 graus amanhã. Hoje é assim, presidentes que hoje dizem viva a paz mundial, viva as civilizações, podem amanhã anunciar o início da Terceira Guerra Mundial. Por isso, 2026 é um ano em que precisamos nos proteger. Vamos realizar nossas operações com cuidado. Vamos seguir as regras e estratégias de investimento. Vamos manter cerca de 15 a 20% do nosso portfólio em ouro. Quanto às altcoins, por enquanto, ficaremos apenas nos portos seguros. Focaremos em ativos seguros como Bitcoin, Ethereum e Solana. Na minha opinião, estes são bons níveis para compras graduais de Bitcoin. Nada do que expliquei aqui é recomendação de investimento. Espero te ver no próximo vídeo. Fique bem.